Vocês acham que o ChatGPT ele teve essa explosão muito também pela evolução do processamento de linguagem natural? Porque a linguagem, os modelos de inteligência generativa, eles já existem há muito tempo, né? Mas a gente sabe que o padrão linguístico, veja uma Alexa, por exemplo. A minha Alexa até hoje ela não entende direito as coisas que eu falo, né? Então, não era ainda tão próximo do humano, né? E quando você fala no chat GPT, coitado do Turing lá com o jogo da imitação, se ele visse aquilo lá hoje, ele infartava, porque o processamento de linguagem natural ele é tão perfeito, né, que eu acho que quando juntou o NLP com a inteligência generativa, cara, basicamente conversar com outro ser humano, né? Eu acho que ele Um dia a gente vai ter simplificou. um dia a gente vai ter um episódio então sobre o computador quântico também, que eu quero ver os dois juntos um dia ainda. Meu Deus. Ferrou. Já era. O que saiu agora que em 2025 vai ter o apocalipse, porque vai chegar num computador quântico que vai quebrar todas as senhas, não sei o quê. Mas tem um número mágico, né? 2029, e aí eu estou falando mundialmente, em que a questão da cybersecurity, né, a segurança de informação, junto com inteligência artificial e computação quântica, os países estão se preparando para uma eventual crise muito séria relacionada com isso no mágico 2029. Tem o 29 baseado nos séculos passados que a gente sempre teve em 19, teve a quebra lá de Nova York, etc. Então tem um número mágico em 25 agora, não sabia do 25, agora tem 29, quem viver verá. É bom a gente dar uma olhada lá no... Como é o nome daquele cara? Nostradamus. O que ele tem de 29? Ou 25, que está mais perto. Se tiver alguma coisa ali sobre robô falando, é melhor ficar muito esperto. mais sério que o bug do milênio, por exemplo. Só que o videocassete vai parar de funcionar. Porque... Até abrir um parênteses aqui para quem não tem esse contexto técnico. A cybersecurity hoje ela é basicamente calcada em criptografia. Exato. Né? E quando você vê lá criptografia de 128 bits, 256 bits, etc., é a quantidade de processamento de combinações necessárias que você tem para quebrar uma criptografia. Utilizando inteligência artificial e, por exemplo, uma computação quântica que vai elevar absurdamente a quantidade de processamento possíveis por segundo, etc., que vai virar brincadeira de criança. A criptografia já não vai ser mais uma chave de segurança plausível. Né? Talvez só para explicar, então, para quem ainda não é da área, né, ou que não conhece desses detalhes, na verdade, é assim, você quebra, só que com força bruta, que a gente chama. Isso. Então, tentando A, B, C, 200 mil vezes, você chega lá. A questão é que, com a criptografia atual, você teria que ter um computador super mega, um computador da NASA para fazer isso. Com o poder computacional que nós temos hoje, demoraria milhares de anos. Exato. Então, nas condições atuais, não é que é impossível, é muito difícil, porque você precisaria de um poder computacional. Com o quântico, aliado à inteligência artificial, combinação explosiva. Então, aí talvez no celular de alguém você consiga fazer esse tipo de coisa. Agora, voltando à tua colocação em relação às novas regenerativas, o grande ponto mesmo é o entendimento que ela tem. Nós fizemos um projeto no passado que eu tinha que definir, era um bot, né, um chatbot, só que eu tinha que explicar para ele, olha, cada intenção que eu tenho, e para cada intenção tinha uma equipe de linguistas para definir, olha, eu quero comprar um ingresso. De que forma eu peço? De que forma que o pessoal no Nordeste pede, no Sul pede, no Centro-Oeste pede, cada cidade diferente. Porque senão ele não entendia. Se eu não programasse isso, ele não entendia. Hoje, com essas raízes generativas, elas entendem. Então, esse entendimento ficou muito mais fácil. Então, ela simplifica absurdamente o desenvolvimento que a gente tem. Porque eu não preciso ficar programando ela, não preciso ficar ensinando ela a me entender. Ela já me entende, é que nem a questão da Alexa. Pô, mas eu falo, ela não ouve. Agora não. Você fala, ele entende. Inclusive, você põe isso na programação. Eu tenho medo de que a Alexa tiver um chat GPT dentro dela. Que ela vai se vingar tanto do que eu falo pra ela quando ela não me ouve, cara. Pior, ela vai aprender os nossos hábitos. Não sei se isso ela já tão sabe, bom. ela já sabe. Mas não sei se é tão bom quanto o pessoal imagina, não. Mas eu acho que a explosão tem a ver com a linguagem natural, mas tem a ver com o que a gente comentou sobre a questão da contextualização, né? Porque antes, porque era ipsis literis, se eu falasse ingresso, eu falasse bilhete, eu falasse sei lá o quê, eu teria que ensinar sinônimos para o bot para ele entender o que eu estava tentando falar. Hoje em dia, se eu falo concerto
de música, ele sabe que é um concerto com C, e se eu falo um concerto de computador, ele sabe que é com S. Então, pior, se você escrever errado, mas no contexto que a música ele entende o certo. Ele entende, porque ele está entendendo o contexto, né? Então, tem a questão da língua. Eu acho que são vários os fatores, não tem uma bala de prata. Tem uma questão de trilhões de dados. Eu acho que também isso é a diferença do pulo depois do Go, né? Todo mundo conhece o joguinho Go, enfim, ali é que realmente você começou a falar em generativo, né? Porque quando o Kasparov lá perdeu pro Watson da vida em xadrez tem uma combinação grande, mas finita. E o Go diz que as combinações são tantas quanto os átomos do universo. Então, para quem gosta, assistir o filme AlphaGo, o documentário AlphaGo é bem interessante. Então, nesse contexto, foi aí que ele, vamos dizer assim, começou... Eu não gosto de falar pensar, né, porque não é bem isso que está por detrás dos algoritmos. E aí, talvez a gente possa falar um pouquinho disso. Mas, de qualquer modo, ele começou a inferir muito mais. Então, hoje você tem os algoritmos mais sofisticados, mas você tem muitos trilhões de dados, portanto, ele aprende de uma maneira muito mais efetiva. Você tem a linguagem natural, você tem a questão do contexto e você tem aquele reforço humano, né? Que tem pessoas que estão lá dizendo está errado, está certo, etc., até a máquina começar a aprender ou outra máquina começar a ensinar.